Segundo aos Coríntios, capítulo 10. É um texto maravilhoso, como sempre nós vamos ler na versão NAA. Verso 1 diz assim: Eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, que eu, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas, quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Observe o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco a respeito da autoridade, da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por carta. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Está falando de Paulo, você tem noção? Que tal pessoa leva em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausente, seremos também em ações quando presente. Porque não ousamos nos classificar ou comparar como alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Amém. Nos fale, Pai. Amém? A palavra dessa noite é uma pergunta. Inicialmente, o tema é uma pergunta. O que governa sua mente? Esse é o tema. Você sabe, você tem consciência do que está te governando? Como está a sua mente? Como está você por dentro, suas ideias? Tem algum momento na vida que você vai ter que parar e organizar suas convicções. Aquilo que se crer de Jesus, algum momento você vai ter que parar e invocar isso. Quando a palavra diz que a gente tem que manter firme a confissão, presta atenção no que eu vou te falar. É que você diariamente, constantemente, você deve reaver suas convicções. Aquilo que você crê tem que ser sacado, tem que ser trazido à tona. Você tem que levar de volta à superfície aquilo que você crê. Com o tempo, parece que algumas pessoas vão perdendo a eficácia de certas verdades a respeito de Jesus. É a isso que eu me refiro. De vez em quando, sente com você e traga à memória aquilo que você um dia creu. Aquilo que te trouxe a resultados em Jesus, que fez você desfrutar o que você desfruta hoje em Deus. Amém? Você toma ceia? Você se batizou? Naquele momento, você estava trazendo à tona aquilo que você crê. Nós não precisamos de uma água para sermos salvos. Aquela atitude de fé, de crença, de demonstração do que se crê, revela, testemunha. Então, constantemente, você tem que trazer de volta à superfície aquilo que você crê. De vez em quando, questione-se. De vez em quando, pare e reveja suas crenças. Sabe por quê? Enquanto Pedro esteve nesse tabernáculo, nesse corpo, ele chamou isso de tabernáculo, que é o princípio bíblico, nós não estamos numa casa, numa moradia eterna, nós estamos numa moradia transitória. E Pedro falou, enquanto eu estou nesse tabernáculo aqui, eu quero despertar vocês, eu quero lembrar vocês. Ele fala para que eles tivessem convicção plena, certeza plena daquilo que eles ouviam. Então, o que tem me trazido uma certa preocupação? Que nós, como cristãos, a gente não sabe crer e se posicionar com base naquilo que a gente crê.
A gente não sabe pegar a nossa crença e torná-la objetiva, prática. Olhar a vida e falar, eu creio, e creio dessa maneira, e por isso eu me porto dessa forma. Nós não temos visto muita praticidade daquilo que a gente crê. A gente tem visto pessoas que falam que Jesus é o Senhor, mas não andam debaixo do senhorio de Cristo. Não deixam que Jesus mande nelas, porque ter um Senhor é ter alguém que me manda, é ter alguém que me lidera, é ter alguém que me governa. Ainda que falando da doçura de Jesus, da pessoa dele, você sendo mandado por ele, você está sendo mandado por aquele que é o amor. Ele não quer te dominar, te controlar, ele quer te cativar, ele quer te atrair, ele quer de fato, te conquistar. Amém? Então, tem pessoas que afirmam um bocado de coisas sobre Cristo, mas que aquilo não dá conta de nada na vida delas. Aquilo não muda 1 centímetro do que elas são. Não fazem com que elas construam nada. E o que a gente precisa hoje focar? Presta atenção. Eu quero que você observe comigo o que governa a sua mente. Porque as suas crenças, eu estou falando de crença agora na palavra, eu estou falando daquilo que Cristo entregou para nós, para que a gente colocasse confiança em cima, para que a gente cresça. A palavra crer é isso, é dar crédito. Então, o que está acontecendo? É possível que hoje você esteja se perdendo. Eu quero encontrar você. Eu quero encontrar você assim como o apóstolo Paulo estava encontrando na igreja de Corinto. Eu quero encontrar você, sabe por quê? A Bíblia mostra, e eu quero que o Alexandre me ajude aí, a Bíblia mostra claramente que nós podemos entrar num estado mental irreversível. Existem estados mentais que a Bíblia chama de irreversível. Ela não chama, ela não dá o nome, mas ela demonstra que é um estado que se eu entrar eu não volto. Você está aí? Eu estou te falando que a tua mente, as tuas crenças podem estar caminhando para um lugar que você não consiga voltar. É sério isso. Sabe por quê? No Brasil, não sei se você sabe, mas pastores sérios trouxeram esse dado. Eu não sei aonde. Estou fazendo justiça aqui. Mas segundo um levantamento, o número de cristãos desviados se equipara ao número de cristãos que se dizem cristãos. Esse é o estado do nosso país. Você não vai muito longe na tua empresa, você encontra uma pessoa que se desviou. Estou errado? Quantos aqui conhecem alguém que era um cristão mesmo, que um dia até talvez pregou para você e hoje está distante? Uau! O que será que aconteceu com essa pessoa? Ela pregava. Ela falava que Jesus era o caminho. Ela falava que você tinha que se converter. Olha aí, tu está aqui. Eu tenho. As pessoas que talvez me auxiliaram na minha caminhada no início não estão em Cristo. Triste. Trágico. Mas existe um estado mental, então não brinque, que você pode passar da linha para lá e não voltar. Tito é uma das cartas de Paulo a um discípulo. O que ele está ensinando Tito? Lá no capítulo 3, verso 9. Ele está ensinando Tito de que ele é um ministro. Ele lida com pessoas. E pessoas têm estado, sim ou não? Você está num estado agora, você está de uma forma. Alguma coisa está acontecendo com você. A tua mente está de alguma maneira. Nós vamos entender se o estado da tua mente é irreversível. Olha o que está acontecendo. Acompanhe aqui no telão ou na sua Bíblia, mas não deixe de anotar. Olha o que ele dá para nós como ministros, a postura que Tito tinha que ter frente à igreja. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Uau! Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, olha agora, vive pecando e por si mesma está. Ele não fala será, ele fala está condenada. Gente, nós não podemos brincar de salvação. Nós não podemos brincar de anunciar salvação. Nós não podemos dizer para as pessoas, olha, você está pensando assim, mas vai chegar um momento que tu vai pensar diferente. No tempo de Deus, essa é boa, né? O teu parente vai voltar. É? E Deus lá tem tempo para salvar alguém? Vamos organizar isso de forma inteligente. Jesus está para voltar. Aí ele fala, pai, é agora? O pai fala, não, calma que eu ainda tenho uns parentes para salvar. Aí Jesus, então, tudo bem. É porque é no meu tempo, Jesus. Você está muito afoito para ver tua noiva. Fica aí, senta aí um pouquinho, senta.
Aí Jesus senta no trono. Aí daqui a pouco Jesus fala, pai, é agora que eu vou buscar minha noiva? Não, calma. Tem 1 bilhão de parentes de crente que é no tempo de Deus que eles estão falando que ele vai ser salvo. Quando é que esse tempo vai findar? Gente, Deus não tem tempo para salvar. O tempo de Deus salvar é ontem. O tempo de ir para ele é antes de ontem. Você já está perdendo tempo se você não está nele. Você não está entendendo isso? Não, Deus, ele é o Deus que te espera. Que Deus pamonha é esse que nós criamos? O Deus da Bíblia, que o caráter dele iluminou as Escrituras, é o caráter dele que está aqui sendo descrito. Ele está dizendo o seguinte, uma pessoa que só vive em controvérsias, em falácias, em briga, o tempo todo está tentando provar um outro estilo de pensamento, o tempo todo está militando de outra forma, está trazendo uma mentalidade contrária a Deus, está pregando contrária a Deus, está ali tentando... Sabe o que é tolice do ateu? Eu nunca entraria numa ideia assim, de convencer um ateu que Deus existe. O ateu que vive, isso eu ouvi da boca de um ateu. O ateu que vive sobre a ideia de ficar provando que Deus não existe, provavelmente ele tem dúvida da crença dele. Para que ele quer provar? Por que ele está incomodado que eu creia? Não é uma ideia de relativismo? Não é uma ideia de que você tem a sua verdade e eu tenho a minha? Não é uma ideia de que tem que ter pluralidade? Por que está incomodado com a minha crença? Porque a ideia de que talvez eu esteja errado perturba uma pessoa. Só que a gente tem que entender uma coisa. Existem pessoas que elas querem viver de debate, existe um porém, existe uma coisa que você não sabe, existe uma coisa que vocês não creem, vocês são tradicionais, a gente tem que evoluir, as coisas mudaram, a Bíblia tem que ser reformulada, revista, reinterpretada. Por quê? Porque agora eu penso diferente. Então a mente da pessoa agora, que é confusa, que é instável, que é volúvel, a qualquer momento ela pode mudar de novo. Você já viram esse tipo de pastor? Tipo de pastor que vira e fala assim, agora nós somos isso. Aí daqui a pouco, não, aquilo estava errado, agora nós somos isso. Aí daqui a pouco, não, agora isso. Quem constrói um ministério sobre um monte de refazer caminhos, provavelmente essa pessoa não estava caminhando para canto algum, e quem estava seguindo muito menos. A gente tem que ouvir pessoas que sim, elas são apuradas, eu vou crescer, eu vou evoluir. Mas se o tempo todo eu tenho que estar trazendo alguma coisa, alguma briguinha, alguma discussão teológica, discussão de não sei das quantas, coisa que não leva ninguém para lugar nenhum, são inúteis e sem valor. E ele diz, uma pessoa desse nível, ela está pervertida, já era. Olha aqui, meu irmão, ouve o que eu estou te falando. Pode ser que num dia na tua vida você viva de controvérsias, você viva de pontos contrários, você viva para rebater a verdade, você viva para combater aquilo que não te faz se sentir confortável. Você fica tentando mudar a verdade, ao invés de ser mudado pela verdade. E pode ser que um estado da sua mente não volte daí. Cá para nós, não adianta, pastor, senta com o meu parente, fala de Bíblia para ele, mas de forma inteligente. Não vai dar certo. Não é assim. Deixa eu introduzir para você, para a gente continuar mostrando estados de mente irreversível na palavra. O apóstolo Paulo, ele é o líder dessa igreja. É o fundador. É o pai. É aquele que fala assim, ó, em mim vocês têm o exemplo. Eu sou aquele que ensino você. Paulo, ele está fazendo isso, ele está chegando diante da igreja como se eu chegasse no domingo e falasse assim, ó, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. O pastor aqui sou eu. Supondo que aqui tivessem outras vozes falando. Daí vem uma questão. Pastor, por que o senhor não convida pregadores e não sei o quê? Por quê, meu irmão? Você está querendo virar o quê? Você está aqui para ser guiado, orientado, ou você está aqui para ficar melecado? Porque, provavelmente, eu constatei uma coisa. Eu estava ouvindo uma pessoa que pregava constantemente na sua igreja, só que ele não era o pastor da igreja, uma pessoa convidada. Vem, Anselmo, prega. Vem, fulano, prega. Aí essa rifa de pregação, vem, Rafael, prega aqui também. O que começa a acontecer? Quem sobe para pregar, sobe é um termo, né, que aqui a gente está no plano. Quem vem aqui para pregar, o que acontece com essa pessoa? Ela não é pastor. Ela não quer conduzir a igreja. Provavelmente ela vai falar de algum tema genérico.
ela não vai pensar. O pastor vai sempre parecer mais crítico, mais teórico, mais fundamentado. Os demais não. Vão incentivar, motivar. Agora imagina uma igreja que vive de motivadores. Sabe, aqui, meu irmão, você está na luta, a luta vai passar, e isso, aquilo, e PPP, e PPP. Aí vem na outra semana, o outro vem, ele vem pregar e fala assim, ó, Deus colocou no coração o quanto Deus nos ama, Deus te ama, e não sei o quê, e Ele está contigo, e Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, você, ai, glória, aleluia. Aí daqui a pouco vem outro e fala assim, eu quero falar hoje de alegria, Deus quer ser a sua alegria em momento de tristeza, e PPP, e PPP. O problema é que a vida com Deus, ela precisa de base. Você vai ficando num clima onde você vai falando assim, cara, é muito bom experimentar a sensação do domingo, mas se eu for pensar o que aquela sensação traz para mim de o que eu posso fazer com isso, ela não tem nada. Você vai ver, é poeira, é muito ilusório o que isso produz. O que a gente tem o poder? Qual é o poder da palavra? Você está aí comigo? O poder da palavra é quando você pode botar o pé nela e falar assim, agora eu entendi, cara. Paulo está invocando a autoridade dele para falar assim, vocês têm uma voz, tem alguém que fala para vocês. Por quê? Porque estava vindo pessoas. E o que acontece? É uma arma, a gente tem que tomar cuidado que a gente também pode usar ela. Quando você quer descredibilizar alguém, zombe da ideia. Zombaria é uma arma muito forte para você desfazer a ideia do outro. É você falar, viu, Paulo, que homem grosso. Quando ele está aqui, ele não é fraco. O discurso dele não é ruim. Sabe por quê? Eles estavam acostumados com a filosofia, com discursar. Meu irmão, guarda isso no teu coração. Com discurso, com convencimento. Poxa, eu vou lá na igreja, o pastor está falando algo. Meu irmão, eu estou falando algo que você precisa alcançar. Imagina que você está aqui sentado e alguém fala assim, eu tenho que te ensinar a ganhar dinheiro. Qual seria a sua postura? Você ia falar, eu vou pegar tudo que esse cara falar, vou para minha casa e durante a semana, ai de nós, já pensou se a gente pudesse entrar numa palestra, Rafael, com alguém que sabe ganhar dinheiro? Você pagou a palestra, não só ouvir o cara fala assim, eu quero também acompanhar o seu processo. Imagina que essa pessoa é acessível. Agora, como é que a gente se comporta com a pregação? Fala alguma coisa aí que dá para entender, fala que Jesus me ama, fala qualquer coisa aí, porque a parte da pregação não é a parte do culto, não é só isso. Não, meu irmão, é um momento onde Deus está levando você para um nível a mais da sua humanidade. É um momento onde Deus está levando você a um nível a mais de intimidade com Ele. É um momento onde Deus está atraindo você para mudar a sua vida. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo, ele começa a falar para a igreja, olha, estão tentando tirar vocês de mim. Como? Olha a arma. Ele está falando assim, você já observou que Paulo... Meu irmão, olha a acusação. Paulo, ele anda segundo a carne? Ele não está começando a ter uma certa manipulação sobre nós? Eles questionam. E a igreja compra a ideia. Só que aí Paulo começa a falar o seguinte, ele chama o ministério de milícia, de luta. Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você entendeu ainda. Já. Se não, comece a entender hoje. Nós estamos diante de uma guerra. E qual é o objetivo da conquista da guerra? Sua mente. Tem um trabalho no evangelho, tem um trabalho na igreja, tem um trabalho no mundo. O diabo, por meio do seu império de engano, que é aquilo que ele faz, ele promove o engano. O que ele está fazendo? Ele está no meio de nós, ele está entre nós, e a Bíblia diz que um dia, quando o fim dos tempos começar a se aproximar, se nós já não estamos, eu creio que sim, os pastores seriam falsos profetas, que na boca deles estaria doutrina de demônios e espíritos enganadores. Mas como assim, pastor? Eu vejo umas mensagens inofensivas, que o senhor fala de coisa aí que parece inofensiva. Mas vamos lá. Você teria capacidade de julgar se isso realmente é inofensivo? Se por trás de uma coisa docinha, uma frase bem construída, não está uma ideia para você comprar algo? Não está uma narrativa? Eu tenho um porquê estar falando isso, eu estou jogando papo furado, não. Por favor, aguça a sua curiosidade e a sua percepção de reter. Anota. Sabe por quê? A gente não percebeu, mas a igreja,
a base da nossa pregação hoje é a pregação alegórica. É o imaginário. Pense comigo. Isso pode ser isso. Tira a Bíblia como um livro tosco, como se fosse um conto. Por quê? Quando eu pego, já contei esse exemplo várias vezes para vocês, mas eu falo que quando Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir. Aí a gente vem aqui pregar, eu falo, irmãos, Zaqueu era pequeno. Zaqueu era um homem de baixa estatura, diz a palavra. Mas quando ele subiu na cruz, Jesus o viu. Porque você pode ser pequeno aos olhos de Deus, mas quando você sobe na cruz, opa, não era na árvore, mas a árvore já se tornou cruz. E você já ouviu uma pregação assim, e de repente ele começa a falar. A questão aqui é que quando você sobe na cruz, Jesus te vê. Você está precisando que Jesus entre na sua casa? Você está precisando que ele sente com você para comer? Você está precisando de ouvir aquela frase que Zaqueu ouviu? Hoje chegou salvação na tua casa? Então suba na cruz. É verdade, não é? Tem alguma coisa de mal nisso? Tem que pintou a Bíblia como uma palhaçada. Aonde o imaginário de quem lê está suficiente. Nós vamos voltar para o tempo onde os leigos não podiam ter a Bíblia, ou interpretá-la, ou falar sobre ela? Não. Mas também nós vamos entrar num tempo onde qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e falar dela. Está entendendo porque teu amigo não pode pregar aqui? Mas ele prega lá na igreja. O problema é do pastor que se presta a isso. O que está acontecendo? Começou assim. Como que terminou? Teve um dia que eu estava ouvindo uma mensagem. Aí a pessoa foi alegorizando tudo. Chegou no final, eu pensei assim, mas se isso é isso, a minha mente é demais. Isso seria aquilo. Quando eu concluí porque ele alegorizou até uma parte do texto. Eu fui no acompanhamento da alegoria e cheguei a outra conclusão. Falei assim, se isso é isso, o que se conclui disso é uma heresia. Você está aí comigo? Preste atenção, por favor. Eu vou embarcar aqui, eu preciso muito de sua atenção. Preciso muito da sua atenção. O que está acontecendo? Frases prontas. Chama atenção para quê? Para quem fala. Retórica e essa oratória. Eloquência, convencimento. Poder de manipular as emoções. Controle das emoções. Isso tudo é dentro da igreja. Tá não, gente? Fã bobeira? Nós não temos que ser zero emoção. É um culto, a gente chora, a gente se arrepia, a gente fica tomado pela verdade que em Cristo é. Eu não sei se você entendeu a presença dele aqui hoje. Não sei se você aproveitou a presença dele aqui hoje, mas está diferente. Agora, o que a gente precisa perceber? Se você permitir que coisas vão sendo desconstruídas, quando você percebe, deixa eu te falar, quem quer desconstruir, eu vou mostrar isso para vocês, não quer construir, ele só quer destruir, ele só quer desocupar a obra que estava sendo feita ali. Se alguém chegar aqui hoje, comprar esse terreno e demolir isso tudo, e de repente deixar um monte de escombro aqui, tu vai passar para lá, vai passar para cá pensando, comprar o terreno da igreja, destruir o prédio, e até agora nada de construção. Já pensou? E de repente o cara vira e fala assim, não, eu comprei o terreno porque eu só queria destruir. Gente, o que está acontecendo no nosso meio é demolição, e mais demolição, e mais demolição, e mais demolição, e mais demolição. Tem uma hora que eu falei com a pastora, eu já não sei mais com quem eu ando. Eu já não sei mais com quem que eu comungo, porque às vezes eu me inclino para um cara aqui, daqui a pouco o cara começa a pensar esquisito. Aí tu, poxa, peraí. Aí eu vou para cá. Aí daqui a pouco esse grupo aqui começa a falar, mas tu viu isso aqui? O outro grupo falando, esse aqui. Aí tu, peraí, não, aqui tá mais certo. Aí não, caramba, aqui tá totalmente errado. Jesus, sim, nós somos no processo. Nós somos os únicos perfeitos e todo mundo que não presta? Não. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, eu não estou falando de equívoco, eu não estou falando de tempo de maturidade, eu estou falando de gente que já tem a mente conforme 1 Timóteo. 1 Timóteo 4 nos alerta de líderes, falsos líderes, claro. Olha o que ele diz. Se o Espírito Santo, no 4:1,
ele vai dizer assim, ó, olha o que o Espírito afirma expressamente, não é assim de uma forma superficial, é expresso, está claro, está determinado, está declarado. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Um estado mental irreversível. Porque ele cauterizou. Está cauterizado, não tem mais, enrijeceu, não entra. Você pode sentar, você pode mostrar, você pode falar, não dá. A pessoa não enxerga. Agora, o que você precisa observar aqui? De uma vez por todas, alguns se apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Pergunta que não quer calar. Aonde é que um espírito de engano e doutrina de demônio vai estar? Provavelmente em outra religião, não é? Então tem que ser dentro da igreja. Para a igreja se apostatar da fé, o espírito que quer tirar a igreja da fé tem que estar dentro dela. Como é que eles entrariam para falar ao povo? Se materializaria isso? Você está vendo algum demônio se materializando aos domingos, pegando o microfone, botando o microfone assim de lapela, bonitão, e falando, graça e paz, irmãos, meu nome é espírito de engano. Hein? Eu vou pregar aqui hoje uma doutrina de demônios para vocês. Abram sua Bíblia no livro de 2 Pomba Tonta, capítulo 2. Vamos lá, vamos aprender sobre a sensualidade hoje. Você vai aprender hoje a ser sensual. Você está vendo isso, gente? Tem no YouTube algum demônio falando? Tem um monte. Mas você já viu isso? Algum demônio falando, abra suas Bíblias. Louvado seja o chifrudo. Está vendo? Então vamos pegar isso e tornar isso prático. Então é claro, aonde que ele entraria? Na boca dos falsos profetas. Que a mente desses falsos profetas está cauterizada. Desculpa, se você pensava que algum pastor safado era uma vítima, era uma pessoa que talvez, não, calma, ele vai, não vai, irmão. Se ele foi discipulado, eleito pela igreja, para entrar no lugar de liderança e pregar a palavra, e lá ele está pervertendo o ensino, não vai. Esquece. Esse cara, Jesus, só tem uma coisa para ele, um juízo mais duro. É o que Tiago fala. Você acha mesmo que o cara pode ter a mente cauterizada? Pobre coitado, ele não é estudado, ele não é o quê? Ele não tem a Bíblia, ele não abre, ou ele fala de onde? Quem autoriza ele a falar? Aonde ele abre para falar? Então nós precisamos parar com essa falsa, presta atenção aqui, falsa inocência. É falsa. Essa ideia de que você pode ouvir todo mundo, essa ideia de que todo mundo você pode pegar. Não, é um homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, tem muita gente que tem levado pessoas para o inferno, baseado no quê? No nada. Chama de religioso, tradicional, quem quer manter a palavra. E fala, não, a gente não pode pensar assim. E aí vem a grande falácia do nosso tempo. E o amor? E o amor não é o maior? Quando eles não pervertem a palavra, falando, e o amor não é o maior de todos os dons? Não, porque dom não é amor. Se fosse amor, dom é uma coisa específica. Você recebe ou não. Então eu posso falar, eu não amo porque eu não tenho dom do amor. E amor, em 1 Coríntios 13, está entre o 12 e o 14, porque 12 está falando de dons, o 14 também compara ali profecia e as línguas espirituais, mas no 13, ele está falando assim, vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Aí depois, lá quando ele termina o 13, ele vai falar, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Dons espirituais uma coisa, amor outra. Não existe dom do amor. Mas é lindo. Se você quer ter o dom, para que você quer falar em línguas e interpretar? Para que você quer ter o dom do milagre? Você tem que ter o dom do amor. Quem já ouviu isso? Levanta a mão só para o pessoal ver que eu não estou doido. Obrigado. Ou todo mundo é doido, né? Também tem essa opção. E Efésios 4,15, o que nos diz? Efésios 4,15 também nos fala sobre isso. Ele nos dá um alerta, ele diz assim, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado
para outro por qualquer vento de doutrina. Meu irmão, cuidado com isso, essa nova onda, esse novo ensino, e tanto vento que vem, e tanto vento que vem. Se você é levado por vento, provavelmente você é uma criança, está escrito no texto. Ele diz, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Aí ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A pergunta que não quer calar desse texto é, essas pessoas estão inocentes? Ou elas induzem ao erro? Induzem com astúcia. Não é inocência. Não, eu conheço um líder, pastor, coitado, ele está pregando as coisas assim, mas é porque ele não tem um conhecimento teológico. Meu irmão, pelo amor de Deus, se cala. Faz um favor, então, para mim. Vai nesse líder e fala para ele assim, ó, paga o Kindle. R$19,90 por mês, ele vai ter um conteúdo de mais de 1.500 livros. E ele vai poder baixar livro de teologia por toda hora. Esse é o problema dele? Não é, gente. A pessoa que induz ao erro, ela está induzindo debaixo de um espírito, ela é comprometida com o engano, ela tem a mente dela perturbada, ela está distante da verdade. Quem não quer trabalhar pela verdade só tem uma cooperação, e é com as trevas, não é com Deus. Ninguém que está pervertendo a igreja, atrapalhando a igreja, levando a igreja para caminhos que a igreja não deve estar, essa pessoa não está inocente, ela está mocumunada, está braços dados com capeta. Nós precisamos nos alertar. Tem pessoas, esse tipo de gente vai começar a ficar mais aflorado, gente. Gente que se levanta e que tem... No meio do evangelho, você vai entender agora, no meio do evangelho ele começa a embutir certas coisas. Preste atenção. Paulo diz assim, deixa lá o texto aberto, de 1 Coríntios, não você, Alexandre, você que está aí com a sua Bíblia, deixa aberto o texto de 1 Coríntios. Vamos observar 2 Coríntios 10, que é o nosso texto base. Olha o que vai acontecer aqui. Paulo disse assim, não, as minhas armas, eu tenho arma para lutar. Presta atenção, você está numa milícia, você está numa luta, amém? Querendo ou não querendo, desculpa. Ou você está sendo tragado por ela, você é aquele soldado que, capacete virado do avesso, quando você pega o fuzil e a ponta, está com a ponta para lá, você pode ser um perdidão. Está com o boot frouxo, está com a arma sem bala, você pode ser esse, mas tu está na luta. E provavelmente tu é um daqueles que nos atrapalham. O que é isso, pastor? Voando direto ali, ó, a arma do inimigo, você é um que toma na testa e depois tu fala assim, pô, vou te falar, não é bem assim não. Eu andei pensando, refleti, abri a mente. Cara, eu gosto dos desviados, porque eles falam assim, abri a mente. Não, o termo bíblico é fechei a mente. Perdi a mente. Desgovernei na mente. Não é abrir. O dia que você disser que você abriu a mente, por isso você se desviou de Jesus ou da palavra, saiba de uma coisa, conhecereis a verdade e ela te tornará livre, não cativo. Então, por favor, comigo não. Se tu abrir a mente, meu irmão, não fala isso para mim não, só se desvia. Não me dá essa decepção. Não, eu andei pensando, é muito quadrado isso que vocês são. Eu abri a mente. Quem foi que te mostrou? O Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus abre a mente, sim ou não? Pedro teve a mente aberta para entender que Jesus era o Cristo. Isso era difícil, tá? Não era para qualquer um, não. Cá para nós, se o Espírito Santo não tivesse feito esse Mateus 16 que a gente lê hoje, era uma coisa sinistra, porque eles estavam habituados a terem um monte de falsos cristos. Como aconteceu no tempo de Jesus e como acontecia e acontece até hoje. Nós temos o nosso Cristo brasileiro, que é o Henrique Cristo. Meu pai. Como é que você voltou entre as nuvens? Era o avião. Nós temos um Cristo brasileiro. Tinha um Cristo aí que era de outra... Esqueci agora. Falaram que ele subiu de novo e vai reencarnar. Ele morreu. Mas é que ele vai reencarnar de novo. Eles estão esperando ele voltar. Mas que tem igreja aqui, está em Nova Iguaçu. Ficou curioso, né? Quando disserem, olha ele ali, olha ele lá, não entra. Ele falou, não fica preocupado. Aí que entra a questão.
Paulo disse, você está numa luta, só que as suas armas não podem ser normais. Você não está aqui para ganhar discussão. Você não está aqui para bater boca. Você não está aqui para ir para os debates. Eu quero uma feminista aqui agora. Eu sou pastor e senta aqui, feminista. E você vai ouvir que você tem que ser submissa. Ela fala, eu não tenho, porque isso é machismo, isso é fascismo. Eu te odeio, assim como eu odeio o seu presidente. Mas eu nem falei o nome do meu presidente. Mas eu te odeio mesmo assim. Não está assim o mundo? Você acha que isso aqui é o que a gente precisa? Seus esquerdopatas e pá. É isso que você acha que a gente precisa? Gente, eu não ouço uma abordagem bíblica faz tempo do que a gente pensa o mundo. O reino de Deus é a nossa missão e eu não vejo ninguém falando. Nós temos que trazer a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo. E eu não vejo ninguém falando, peraí, o reino que nós temos que buscar em primeiro lugar, que tem a sua justiça também, que eu tenho que buscar, e se eu não buscar, eu vou ser menor no reino de Deus? Então, peraí, que justiça é essa? Que retidão é essa do reino? Então, deixa eu entender o que o reino promove. Talvez o reino até pareça, chegue perto, mas todas essas filosofias são pequenas diante do reino. Mas talvez o mundo esteja perto. Como Jesus falou para aquele escriba, você não está longe do reino de Deus, não. Você não está longe, não. É por aí que Deus pensa. Você entendeu, meu irmão? Mas talvez você precisa dar um passo atrás e começar a observar para onde foi tua crença. No que você começou a crer. Sabe por quê? Jesus deixou uma palavra muito séria. Ele falou, o meu reino não é daqui. Pegou, hein? Porque Pilatos falou assim, você é o rei dos judeus? Ele era sim ou não? Sim. É o Cristo prometido, o rei, o ungido de Deus. Ele falou assim, se o meu reino fosse desse mundo, eles não teriam me crucificado. O meu reino não é desse mundo, não é daqui não. Não compactua. Isso aqui está tudo diferente do meu reino. Meu reino vai vir. Mas o meu reino não está entre eles, não. Se tivesse, eles não iam estar. Me entregaram. Está jogando contra o reino? Agora, preste atenção. Armas que Deus deu poder. É óbvio, é a pregação. É a verdade. Meu irmão, preste atenção. Você que é líder. Quando Deus mostrar a você um engano, peça para Deus a arma que destrói aquilo. Sabe por quê? Literalmente, a palavra destruir e anular sofismas ou pensamentos, raciocínios, como é que está aqui? Falaciosos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles especificamente. Mas olha o que está acontecendo. É a palavra destruir. Pegou aí? É a palavra joga no chão. Então vamos começar numa coisa. Ele diz, destrua nossas armas poderosas para destruir fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza? Só para você ter um dado bíblico, não precisa abrir. Números 13, 19, quando Moisés está enviando os espias, ele fala assim, vão lá, veja se o povo é grande, pequeno, como é o povo. Aí ele virou e falou assim, se eles moram em arraial ou em fortalezas. Sabe o que é uma fortaleza? Presta atenção. Tua cidade vai ser tomada, Nova Iguaçu. Para onde que você corre? Em caso de uma guerra, para onde você entra? Ou melhor, para onde o prefeito entraria? Porque teria que proteger o líder, o rei. O rei entrava para a fortaleza. A fortaleza é um lugar de resistência. Não é à toa que Deus é a nossa fortaleza. Se você não está resistindo o que está vendo contra a tua vida, provavelmente você não está visitando onde tinha que estar visitando, que é a sua fortaleza. Agora, o que acontece? Paulo está usando aqui fortaleza de um modo ruim. Ele está dizendo, a fortaleza aqui é um lugar que a pessoa entra na mente que ela se protege. Ela fala, daqui para cá você não passa. Não vem falar para mim disso, não vem falar para mim daquilo. Eu estou cansado do machismo da igreja, eu estou cansado da igreja que é assim, que é racista, quer não ser fascista, progressista, tudo consista, ciclista, tudo que puder. A questão é, você está pronto para pegar resistências na sua mente e falar, tibum. Você está pronto para pegar e falar assim, eu desplugo o meu cérebro de todo esse mundanismo, de toda essa praga que está por aí, de toda essa ideia de nós contra eles, de toda essa ideia de que eu odeio o Anselmo e o Anselmo me odeia. Por quê? Porque ele é flamenguista, eu sou vascaíno, e isso já é bastante, vem para a mão. É assim que nós estamos, gente.
Cara, a gente consegue... Eu tô falando besteira, gente? Agora, e dentro da igreja, cara? E dentro da igreja? Tá louco o negócio. Tu se sente um ET se tu falar o evangelho hoje com o pastor. Se tu falar o evangelho hoje com o irmão, tu se sente um ET. Homem sério tá tão, mas tão assim, raro, que quando tu encontra um, tu fica meio balançado. Tu fala, é sério mesmo, hein? É sério, senhor. Entendeu? Então, Paulo diz, as armas que eu prego não são carnais, são poderosas para destruir fortaleza. É possível que na sua mente tenha criado algum tipo de fortaleza, gente. É possível que alguns de vocês aqui vocês tenham defesas. Só se vigiar. Quando a palavra está sendo pregada, você está aqui me ouvindo para deixar com que aquilo formule um pensamento para você. Você fica aí, você fica com o teu caderninho. Cadê? Quem está de caderno, levanta a mão aí, para todo mundo ver que você usa um caderno. Por que vocês estão de caderno? É loucura? Essa igreja é uma escola? Não, você está aqui ouvindo a palavra, Deus está falando com você. Você tem que ter um caderno. Para quê? Para anotar. Para quando você chegar na sua casa, você ter bagagem para falar assim, peraí, uau. Por que você vai no grupo pequeno na semana que vem e vai compartilhar lá o que foi dito aqui? Cara, Deus falou muito comigo na parte da fortaleza. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente não tem problema que você se aprofunde, porque aquilo que não é raso tem profundidade e você pode mergulhar. Eu não tenho medo. Eu não estou aqui para as minhas ideias. Aliás, tem coisas que eu prego que me confrontam, que me cobram. A palavra é maior do que eu. Aí você sabe o que acontece? Então nós precisamos ter em nós a capacidade de falar que vá para o chão todo tipo de resistência na minha mente. Meu irmão, presta atenção, pelo amor de Deus. Você não é feminista, você não é machista, você é a expressão da glória de Deus. Você não é de direita, você não é de esquerda, você é um agente do reino, uma semente do reino que diz a palavra. Viu que diminuiu? Tem alguns que falam, eu sou de esquerda sim. Eu conversei recentemente com uma pessoa, a pessoa falou assim, você tem que se definir politicamente. Eu falei assim, não tenho. A pessoa, tem. Uma pessoa que diz que não tem um lado, ela sempre tem um lado. Eu falei, não tenho. Aí eu falei, por exemplo, me diga uma coisa do seu lado. Aí ela foi e falou, porque a esquerda, ela faz pelo pobre assistencialismo como ninguém. Eu falei, eu acredito que tem que cuidar do pobre. Mas o que é um pobre? O pobre do jovem que quer fumar maconha, não quer estudar, não quer trabalhar, quer viver do seu imposto, que você paga para o governo pagar um sei lá o que para ele. Auxílio emergencial, que eu conheço pessoas que tinham filho em casa e não conseguiram pegar, e eu conheço história de pessoas que compraram coisas com ele. É justo isso, gente? Fala para mim. Isso é assistencialismo? É a cultura do nosso país. Você vai concordar com isso? Você vai votar numa pessoa porque a pessoa faz um assistencialismo. Aos pobres. Gente, cá para nós, os mais humildes sempre são massa de manobra. E usam isso para mexer com as nossas emoções. Você está aí? Vai por mim. As pessoas, elas não sabem lidar com aquilo que impulsionam elas ao crescimento. Se tivesse um plano para pegar uma pessoa que recebe um auxílio do governo quando precisa, esse é o pobre. Quem é o pobre? É aquela pessoa que não tem por ela. É uma pessoa desprovida. Ela não consegue, ela não tem como. Gente, eu vejo aí, precisa de açougueiro, precisa de padeiro, precisa disso, precisa daquilo. Eu conheço um monte de gente que está cuidando da sua família, ralando no Uber dia e noite. Aí vem cá. Aí você tem um jovem que quer curtir o baile funk, cabelinho na régua no final de semana com o teu imposto. Aí eu fui e falei para a menina. Falei, então, eu acredito no assistencialismo. Acredito por aqueles que não tiveram acesso à educação de qualidade. Você está aí, meu irmão? Acredito que aquelas pessoas que foram vítimas da vida, que a vida sequelou elas, mas que o governo desse mais do que dinheiro, porque dinheiro está sustentando a pessoa naquela condição. Um pão alimenta uma pessoa uma noite na rua, mas não muda a condição daquela pessoa. Cuidado com o assistencialismo que entrou na tua cabeça, que está tornando você um propagador da desgraça. Gente, por favor, eu fui aluno de escola pública. Eu me formei sem ter física.
Eu precisei fazer um concurso para o Senai, passei 200 pessoas. Eu fui no número 1, não estava lá meu número. Eu falei, 10º. Não ganhei bolsa, mas eu passei entre os 10 primeiros colocados. E tinha física. Ai, que pobre coitado. Minha família não era lá essas coisas. Eu estudei em colégio público. Eu sou de periferia. Eu nasci no Turano, gente. Conhece aí? É nós, Andressa. Fechamento, nós é CRI, irmão. Você entendeu como é que nós estamos, gente? Por favor, construíram para nós e falaram assim, cabe aí dentro, porque se você não caber, você é outra coisa. Aí a gente falou, não, melhor pular, porque agora o discurso, pelo amor de Deus, eu estou falando isso tudo tem base, você vai entender agora na próxima, que é anular sofisma. Presta atenção, se a gente não pula dentro do pensamento, as pessoas acusam a gente de quê? Intolerante. Você não pode dialogar, você só pode caber. Gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu já falei, deixa quem quiser ser o que quiser. Ele só não pode exigir que eu seja e que eu concorde. Até porque eu vou continuar com o Vasco. Perdeu hoje, 2-1. Caramba, o que é isso, gente? O Flamengo provavelmente ganhou. Segue tudo normal no Rio de Janeiro. Não corta isso, não. Oh, meu Deus do céu. Provavelmente eu vou continuar sofrendo com esse time. Essas coisas podiam chegar, né? Pastor diz que é vascaíno, sofredor. Para ver se comove os meninos. Cadê os meninos, meu Deus, nessa hora? Minha base, minhas crias? Presta atenção, gente. Provavelmente ele vai continuar fazendo graça comigo por um bom tempo ainda. E eu vou continuar vivendo com a outra opinião. Já falei, eu paro com futebol, mas eu não mudo de time. Presta atenção. A palavra anular sofisma é a mesma... Quem aqui na versão traz a palavra sofisma? Só para eu saber, levanta a mão. Confere aí, levanta a mão. A maioria de vocês está raciocínios falaciosos, não é isso? Porque nós lemos na NAA. Mas alguém está sofisma? Túlio deve estar. Túlio está com a Bíblia que o Noé escreveu, vai lá. Mais antiga do que a lei de Moisés. Né? Anulando sofismas? Alguém? Não? Vocês estão muito revolucionários. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Por que eu estou chamando a atenção para a palavra sofisma? Que também é a mesma palavra. Anular é destruir. Sofisma do Túlio. Por que a gente precisa da palavra sofisma? Porque ela vem de uma ideia da filosofia, dos sofistas. Você já estudou isso na escola. E filosofia, quem já? Levanta a mão. Temos alguns aqui. Provavelmente vocês não se perderam, tá bom? O que são os sofistas? Presta atenção. É um movimento da filosofia onde eles se baseavam na oratória e na retórica. Eles se baseavam no seguinte: tudo pode ser provado pelo poder do discurso. Por que a palavra sofisma está aqui? É isso que eu estou te mostrando. É a palavra logismos no grego. Só que é uma palavra para raciocínios falaciosos. O que é isso? Os sofistas diziam o seguinte: você pode provar tudo e depois ir lá e combater essa mesma coisa que você provou. Ou seja, o sofista, ele é o pai do relativismo. Os sofistas foi onde iniciou o conteúdo, pensamento que nós temos hoje. Diogo, não é bem assim como você pensa. É relativo, é a sua verdade contra a minha. E eu penso uma, você pensa outra. Por que isso foi caber na Bíblia? Por que está aqui? Lembra? Paulo está falando, ei, eu tenho que destruir através do poder do evangelho esses discursos falaciosos, esses raciocínios que surgem no meio de vocês, construído com base no quê? Na eloquência? Gente, sério, eu já vi um pastor que era um homem de Deus para mim. Ele subir no púlpito, ele pegou o celular dele, leu um texto, botou o celular assim, andou no meio do povo, como o coach faz hoje. No meio das pessoas, interagindo, papapá. Eu falei, cadê a Bíblia? E ele foi falando de tudo, falando de todos os temas, falando de tudo. Eu falei, a Bíblia.
A Bíblia, homem, lembra da Bíblia? Você estava com a Bíblia. Você abriu a Bíblia, você leu a Bíblia. Fala dela. Cadê a Bíblia? A maioria das pregações hoje, elas servem para dar o pontapé do pensamento do pastor. Elas não servem para ser a Bíblia falando. Você está ouvindo a Bíblia aqui agora. O que a Bíblia diz é que nós temos que anular qualquer tipo de falácia. Meu irmão, tem muito discurso pronto que você comprou. E você nem sabe, o cara veio um pouco melhor. Olha, as igrejas estão perdidas. Olha, o pastor só quer dinheiro. Olha, não sei o que, não sei o que. Não cola mais. Não cola mais. Não é possível que você não passou desse estágio. Ai, eu não quero mais ser de igreja. Eu agora sou do corpo de Cristo. Eu agora estou para o corpo. Eu agora sou do reino. Eu agora sou a igreja. Isso nem cabe mais. A gente não prestou atenção que um movimento, gente, se formou no país tão grande, com base num erro até mesmo interpretativo de etimologia. Se dizer a igreja, isso é uma... Você pode dizer, eu sou a família. Você faz parte de uma, mas você não é a família. Sozinho você não faz a família. Como é que sozinho você faz uma igreja? Se a palavra igreja é congregar, reunir, juntar. Como é que você se ajunta com você? Como é que você se reúne com você? Que coisa tão linda, tão cheia de graça é você, meu filho. Que você consegue se reunir com você mesmo. Então, olha como é que uma falácia começa. Isso começou como? A decepção com a igreja, a decepção com o templo, a decepção com os pastores. Mas ninguém se levantou com uma verdade bíblica. Eu fico doido, porque essas pessoas que têm autoridade, elas vão lá e combatem. Elas não vão lá e falam, meu querido, cuidado. Elas não vão lá e falam assim, você está se perdendo. O que eu estou fazendo aqui hoje, gente, eu não quero combater ninguém, nem nada, de coração mesmo. Eu nem queria ter tocado em certos assuntos, até que toquei só para exemplificar para você. Para não deixar tua mente voando. Com o que ele quer dizer? Onde isso aplica? Isso se aplica na vida, porque hoje você está numa guerra e estão querendo governar sua mente. Estão querendo pegar e construir sistemas de defesa de pensamento, onde você fala, não, eu não posso, é perigoso passar para o lado daí, eu tenho que ficar na minha área de conforto, me ensinaram a pensar assim, meu pai falou que é assim, minha mãe falou que é assim, meu professor falou que é assim. O sofisma, ele passa junto com uma coisa muito maneira, uma música despojada, uma pessoa que fica aí achando que é famosinha. Esses são servos do diabo, essas pessoas são agentes do engano. Elas estão para destruir a sociedade, elas estão para destruir a sua vida. Vamos atualizar aí, porque esse mundo de YouTube, livezinha com cantorinha, está muito lindo. A gente tem que começar a olhar o mundo como ele é. Você está entendendo o que está em jogo? Estão querendo pegar você, te doutrinar, e você está fazendo a milícia errada. Gente, desculpa, o nós contra eles existe. Mas nós não estamos para a nossa glória. Nós não estamos para nossos interesses. E a nossa verdade pode até nos matar. Ou, como Jesus falou, podem perseguir vocês por causa da justiça. Mas vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Então, por favor, você já não está pregando para quase ninguém. Eu estou lutando pelo meu direito de pregar. Como? Estou pensando, estou ouvindo além do que é dito. Pesquise, gente. Olhe o nosso país. Averigue se a mentalidade da tua mente já foi consumida. Perdão, a mentalidade da tua mente. A tua mente já foi tomada e o teu governo já está estabelecido. A tua mente já está totalmente formatada e você já vê o mundo que não é um mundo seu. Que não é um mundo seu. Quantos aqui conhecem o canal Brasil Paralelo? Que susto! Levanta a mão alto, por favor. Você vai no YouTube, vai pesquisar Brasil Paralelo. Você tem que ouvir lá. Que isso! Muito conteúdo de graça para você saber algumas realidades do nosso país. Destrói fortalezas, destrói sofismas. Lembra? Aí entra uma questão. Nesses terrenos não dá para construir. Presta atenção aqui. Uma pessoa com fortaleza e uma pessoa com sofisma não dá para construir. Por favor, presta atenção. Provavelmente o teu filho é um comunista de iPhone.
Provavelmente teu filho, ele pensa que ele é... Tem uns branquinhos agora falando assim, eu sou negro da periferia sendo escorraçado. Estou falando besteira, gente? Provavelmente daqui a pouco você vai ver um branco falando assim, eu sou de periferia, eu sou negro, todo dia eu sofro racismo nesse país. Por favor, preste atenção. Acontece, tá? Ainda existem pessoas nesse nível. O evangelho tem isso, meu irmão. O evangelho tem o poder de uma vida. O evangelho mostra que Cristo se importou com uma pessoa. As pessoas são importantes pelo que elas são. Nós somos diversos, nós temos raças, nós temos culturas. Isso tudo é belo, isso tudo é de Deus. Deus bagunçou as línguas, e você já viu cada língua bonita que Deus fez depois que ele desalinhou a língua? Ele é um Deus diverso. Foi ele que fez assim. E glórias a ele, amém? Agora preste atenção. Provavelmente o teu filho xinga o presidente e ele nem sabe o que é uma CPI. Perguntaram para um grupo de jovens, um professor que fez isso. Gente, professor, gente. O que é índice do Ibovespa? Foi falando. Ele tentou caçar mercado financeiro. Por último, ele falou assim, Tesouro Nacional. A minha falou, é ouro? Os nossos jovens estão assim. São esses que estão opinando, hashtag ele não. Alguém está pensando por eles, porque eles não pensam. Sim ou não, gente? Mas a gente tem um povo acordando. Gente, não é possível. A igreja está inativa? Não está. Sabia que os investidores do Brasil aumentou? E muito. As pessoas estão acordando, cara. As pessoas querem sair do assistencialismo, as pessoas querem começar a pensar diferente. As pessoas estão começando. Muitas empresas também se abriram, gente. É que o caos que está plantado na nossa... O que eu estou querendo colocar? Eu quero olhar para você e falar assim, será que você não se perdeu num caos plantado dentro de você, mas que não é tua verdade? Não é tua realidade. Em vez de você estar militando por Cristo e o seu reino, você está militando por alguém que, gente, provavelmente não tinha nem talento para onde está. Presta atenção. Não dá para construir. Seus filhos, nossos jovens, os homens, as mulheres. A gente chega aqui e está querendo construir uma família sadia, mas eles estão todos enrijecidos por uma ideia mundana. Se o terreno não for limpo, não dá para trazer nada novo. O extremo também leva para um lado. Quando eu comecei a falar meu estilo de centro de recuperação que eu queria, me falaram assim, tu vai dar um spa para vagabundo? Falaram isso para mim. É isso que você pensa de quem foi inconsequente e provou uma droga e se viu viciado nela? Meu Deus, que monstro é esse que a gente está se tornando? A gente está militando por um ou por outro. A gente está militando por quem não merece a nossa militância. A gente está lutando por quem não nos chamou para lutar, gente. Por favor, sério, não use as tuas redes sociais para militar a causa de ninguém. De nada. Cesse. Vai para 1 a 1. Pregue para as pessoas. Você está vendo alguém fazer racismo? Não vai para a rede social, não. Isso vai ofender gente. Isso vai trazer inimigos para você. Vai para quem está sendo racista. Tente, mas saiba de uma coisa. Se essa pessoa não é uma pessoa em processo de desvio, se ela é uma pessoa de mente cauterizada, não adianta falar com ela. Não adianta. Ela não vai entender que uma cor de pele não muda a capacidade de ninguém, não muda a importância de ninguém. Ela não vai entender. Ela é uma idiota. Agora, quando você dá palco para isso, você alimenta um nós contra eles. Eu ouvi um pastor subir na sua igreja e falar assim, eu procurei o grupo negro da nossa igreja e pedi perdão a ele. O grupo negro da igreja. Já é, por que não? Não, negros e brancos, todo mundo junto. Todo mundo junto se amando. Pelo amor de Deus. Aí ele virou e falou assim, eu pedi perdão, sabe qual era o perdão? Porque na diretoria dele, a maioria não, todos eram brancos.
Isso não é real, gente. Que espantalho é esse? Aí você sabe o que acontece? A Bíblia continua falando desse terreno da mente. Ela fala assim, tem arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então presta atenção. Destruir fortaleza, anular sofisma e arrogância. Tudo isso precisa ir ao chão. Para que o terreno esteja limpo. Aí, daí para lá, você precisa entender que se você não quebrar isso tudo se levanta contra o conhecimento de Deus. Então preste atenção. A última agenda disso tudo que está aí, dessa mentalidadezinha, que alguns de vocês podem até estar envolvidos, o último disso é tirar a religião. É tirar o teu direito de crença. Ela é o ópio do povo. Por quê? Porque é libertador você ouvir da sua importância, você ouvir do seu protagonismo, você ouvir que você não tem que mamar no governo, de que você tem que ser ativo, produtivo, você tem que gerar, você não tem que ficar esperando na teta do governo para mamar pro resto da vida. É muito difícil falar isso, gente. No nosso país é muito complicado. O problema é que tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus está sendo repelido. E se a gente não abrir os olhos, essas vozes, esses discursos, essa repetição constante na nossa mente vai gerar um povo. E esse povo vai ser um povo que vai se levantar contra o conhecimento de Deus. Que vai falar que Deus não serve, que Deus não quer, que não quer Deus. O problema aqui é que nós precisamos amarrar nossa mente. Sabe por quê? Tudo que se destrói não constrói, lembra? Se a gente passar aqui e uma pessoa comprou esse terreno, só jogou tudo no chão e fez um escombro, fez uma bagunça, quebrou tudo. Para quê? Será que o evangelho ele vem só para falar não? Não é essas mentalidades, não. O evangelho vem para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É o que o texto nos diz. Então preste atenção. Não sei se você percebeu. Nós começamos a falar de uma fortaleza e terminamos falando de um cativeiro. Eu não sei você, mas eu prefiro estar preso em obedecer a Cristo. Para mim, Cristo é um pensamento que eu posso obedecer mais leve do que qualquer outro tipo de coisa. Jesus é uma forma de vida que eu posso aderir que não tem perigo, pois essa vida chamada Cristo glorificou o meu Pai, que eu quero glorificar. Agradou o meu Deus, que eu quero agradar. Andou em amor, que é o amor que eu quero andar. Você está aí, meu irmão? Então, a sua mente, ela precisa estar presa a Jesus. Porque também só destruir não adianta. É um processo tolo. Ficar jogando tudo no chão, falando que nada presta. Espera aí, vamos ver. Existe um problema? Então vamos combatê-lo conforme ele tem que ser combatido. Preste atenção. É destruir e construir. É destruir e cativar. É destruir e levar à obediência. Paulo disse que ele tinha uma autoridade de edificação, uma autoridade de construção. Então, pelo amor de Deus, deixa a igreja te ajudar, gente. Deixa a igreja te discipular. Deixa a igreja te ajudar. Traz a sua crise, traz o seu conflito. Vamos pregar ao mundo o evangelho e não nenhum tipo de militância, seja para qual lado for. Eu acho muito interessante. Jeremias 1:10 está escrito que Deus deu ele, hoje eu te estabeleço sobre as nações, eu te constituo sobre as nações, para destruir e arruinar. Aí ele fala assim, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, para edificar, e também para edificar e plantar. Não é só um processo de destruição, é um processo de construção. Eu quero que você se levante hoje para ser uma pessoa que construa. Você não é um destruidor, você não sai por aí falando, eu aprendi com meu pastor que você é do capeta. Não é isso não, meu irmão. Eu quero que você saia por aí edificando algo. Pegue algo e vai construir, mas construa com base em algo saudável. Jesus é esse lugar de saúde. Agora preste atenção, não há motivos para a tua mente estar assim, porque se a sua mente está tomada, provavelmente você já está desviado de Cristo. Jesus, gente, ele não plantou nenhum tipo de militância em nós, a não ser o seu reino. E olha o que diz Efésios 4:17, é o último texto que vamos ler. Paulo diz de um homem que está distante, olha aí, distante de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico.
Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Existe um estado que se você não trabalhar a sua cabeça, gente, você se perderá. Escute o que eu estou falando. Pelo amor que você tem a Deus, na nossa nação, você não é mais uma pessoa para ficar como um soldado desatento. Você tem que começar a vigiar, pois estão trabalhando para tomar a sua mente. Diante disso tudo, diante de exemplos, diante da apresentação da palavra, como é que está operando a sua cabeça? Sua mente? Como é que você raciocina? Quem plantou esses raciocínios em você? Quem te fez ver o mundo? Deixa eu falar uma coisa depois do pecado. Adão olhou para o mesmo corpo que estava assim por um tempo, a gente não sabe como, e falou assim: Deus, quando eu ouvi a tua voz, eu me escondi porque eu estava nu. Olha a pergunta de Deus. Quem te mostrou que você estava nu? Gente, Adão poderia ter um reflexo dele na água. A Eva poderia falar: e Adão, nós fomos descobertos, a pele. A questão ali não é a nudez. É porque depois do pecado, aquilo que os olhos enxergavam sobre a nudez mudou. A nudez passou a ser algo mal. Aí olha agora. Se Deus olhasse hoje para você e Ele te falasse assim: quem fez você pensar assim? Por que tua mente está desse jeito? Por que você está vendo a vida desse ano? Por que você está tão inflamado assim? Por que você está com esse ódio? Se Deus virasse para você hoje e te perguntasse quem te levou a enxergar dessa forma, você teria essa resposta? Tem alguns de nós, gente, que nem essa resposta tem mais. E isso seria frustrante. Você nem sabe. Não, eu penso dessa forma. Cuidado, você pode terminar se levantando contra o conhecimento de Deus, arruinando a tua eternidade por causa de tempo desse passageiro. Por favor, me limita a luta que vale a pena, que é a milícia do reino.